O profundo bramido do porto cortou a calma da meia-noite em Seattle como um trovão, mas não conseguiu abafar o grito sufocado em minha garganta quando avistei uma silhueta assustadoramente familiar deslizando entre a multidão. Ali, em carne e osso, estava Caroline, minha amada esposa, a mesma mulher que eu supostamente havia perdido em um incêndio devastador 24 meses atrás. Meu nome é Thomas Bennett, um engenheiro civil de 45 anos de Eugene, Oregon, que havia viajado a Seattle para supervisionar a construção de uma ponte. Apenas mais um projeto para manter os demônios do passado à distância. Naquele dia, a cidade estava mergulhada em um dilúvio implacável, transformando as ruas em uma aquarela monocromática. Buscando refúgio, abriguei-me em uma cafeteria charmosa perto do canteiro de obras, tomando meu americano, quando a avistei através do vidro embaçado pela chuva. Ela surgiu de um sedã preto lustroso, seus saltos finos batendo no concreto molhado, envolta em um casaco de grife que capturava o brilho dos postes. A Caroline que eu lembrava usava jeans desgastados e irradiava calor. Não essa estranha sofisticada, com maquiagem impecável, que ria agarrada ao braço de um homem. O copo de café tremeu em minha mão, queimando meus dedos, mas a dor parecia distante. 2 anos de luto, de reconstruir uma vida para nossos filhos, Emma e Lucas, desmoronaram em segundos. Aquela não era uma aparição nascida da minha dor, era real. E uma revelação me atingiu com força devastadora. Minha realidade inteira fora construída sobre uma mentira. Antes de continuarmos essa narrativa sinuosa, gostaria de uma breve pausa. De onde você está acompanhando esta história? Sinta-se à vontade para compartilhar sua localização nos comentários abaixo. E, se já estiver envolvido nesse mistério, não se esqueça de se inscrever para saber o que acontece a seguir. Levantei-me da mesa, o rangido da cadeira perdido no burburinho do café, e entrei na chuva. Meu casaco encharcou-se rapidamente enquanto eu avançava pela multidão, meu coração batendo forte. Ela estava a poucos passos, de costas, ainda de braço dado com aquele desconhecido. Caroline. Ela parou bruscamente. Seu corpo ficou tenso antes de se virar com uma lentidão agonizante. Nossos olhos se encontraram, os dela, cheios de choque inegável, o rosto pálido. Por um instante fugaz, reconheci a mulher que amara, aquela enterrada em minhas memórias. Mas então sua expressão endureceu, e ela me encarou com um desconhecimento calculado. O homem ao lado dela, alto e impecavelmente vestido, pareceu preocupado, olhando entre nós. Ele abriu a boca, mas Caroline o interrompeu, seu tom glacial e preciso. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Meus punhos se cerraram involuntariamente, a água da chuva escorrendo de meu cabelo para meus olhos. Outra pessoa. Depois de 18 anos de vida compartilhada, criando 2 filhos juntos e sofrendo um funeral que me deixou emocionalmente devastado, ela achava que 4 palavras poderiam apagar nossa história inteira. O homem bem vestido franziu a testa, seu aperto no braço dela visivelmente mais firme. Mas sua identidade não importava. Não naquele momento. Aproximei-me, mantendo minha voz controlada e firme. Não quero causar tumulto, Caroline. Mas esta conversa não acabou. Seus olhos se moveram nervosamente, buscando uma rota de fuga, antes que ela puxasse urgentemente o braço do homem, arrastando-o para o mar de pedestres. Fiquei parado, observando as poças se formarem sob meus pés enquanto ela desaparecia mais uma vez. Desta vez, porém, eu estava decidido a não deixá-la sumir no esquecimento sem as explicações que eu merecia. De volta ao meu hotel em Seattle, as gotas de chuva batiam agitadas contra a janela, ecoando a turbulência dentro de mim. Não conseguia apagar a imagem de Caroline. Sua rejeição fria doía mais do que anos de luto. O sono não vinha. Minha mala intacta ocupava um canto, enquanto o laptop emitia uma luz dura sobre a mesa, prometendo respostas que eu não tinha certeza se estava preparado para enfrentar. 18 anos de casamento passaram por minha mente como um filme. Caroline havia sido meu alicerce, ou assim eu acreditava. Nos conhecemos em uma loja de materiais de construção em Portland, eu lutando com plantas baixas, ela me oferecendo um sorriso tímido sobre uma pilha de documentos financeiros. Ela era uma jovem contadora, meticulosa com números, sempre equilibrando nosso orçamento doméstico com precisão. Eu me apaixonara por sua resiliência silenciosa, pela forma como cantava desafinada enquanto preparava o jantar para a família. Agora, essas memórias pareciam tão frágeis quanto um castelo de cartas, tremendo sob o peso de sua traição. Aproximei-me do laptop, meus dedos pairando sobre o teclado. Nossa conta bancária conjunta, mantida por hábito mesmo após o incêndio, apareceu na tela. Eu raramente a verificava.
Meses focados em apoiar Emma e Lucas enquanto a página carregava. Minha respiração travou quando as transações recentes iluminaram a tela, cada uma mais absurda que a anterior. Uma passagem de primeira classe para San Diego de 3 semanas atrás. Estadia em hotel de luxo em Seattle cobrada no mês anterior. Compras em lojas caras. Jantares sofisticados para 2, somando milhares. Minhas mãos tremeram enquanto percorria os registros. Isso não era dinheiro para sobreviver. Era uma vida de luxo mantida enquanto eu me virava com meu salário de engenheiro e o valor do seguro. Aquele seguro. $1 milhão transferido após o incêndio que supostamente a matara. Eu usará para pagar a hipoteca e criar fundos universitários para Emma e Lucas, achando que era seu último ato de amor. Agora parecia que eu tinha sido cúmplice de um roubo sem saber. O quarto pareceu girar e precisei me segurar na mesa para não cair. Meus pensamentos voltaram aos meses antes do incêndio. Caroline começara a receber chamadas misteriosas à noite, sempre saindo para o quintal com o telefone colado ao ouvido. Ela dizia que eram emergências de trabalho, seu escritório de contabilidade atendendo um cliente importante. Eu aceitei a explicação, cansado demais com meus projetos para questionar. Depois começaram os fins de semana em que sumia, malas feitas às pressas para conferências em lugares estranhos. Voltava distante, evitando meu olhar, mas eu achava que era só estresse no trabalho. Minha confiança cega me deixará cego. Os sinais estavam tão claros agora. O incêndio não foi acidente. Ela planejou sua saída, deixando-me chorar uma morte inventada enquanto começava a vida nova. Pensei na Emma, nossa filha de 15 anos cuja inteligência afiada escondia a dor de perder a mãe. Ela se jogou nos estudos, tentando provar que estava bem. Lucas, com apenas 12, ficou cada vez mais quieto, sua mesa cheia de desenhos de prédios, uma homenagem silenciosa à família que achávamos ter tido. Os dois choraram sem parar no funeral, se agarrando a mim enquanto eu tentava fazer um discurso. Como contar que a mãe deles não morrera? Que seu amor não foi suficiente para fazê-la ficar? Senti um nó de raiva e medo no peito. Essas transações bancárias não eram coincidência, formavam um padrão que ela nem se preocupou em esconder. Talvez achasse que eu nunca iria investigar, feliz em fazer de conta que era viúvo para sempre. Ou talvez não se importasse mais. Peguei meu telefone e abri uma foto do verão passado. Caroline, Emma e Lucas na praia do Oregon, cabelos ao vento, rindo de um castelo de areia. Eu tinha feito a foto, gritando para ser ouvido sobre o barulho das ondas. Aquela mulher não existia mais, substituída pela estranha que vi hoje. O homem de terno ao lado dela não saía da minha cabeça. Quem era ele? Qual seu papel nisso tudo? Adivinhações não bastavam. Eu precisava de provas reais para desmascarar a farsa. A tela piscou quando pesquisei por Serena Voice, a detetive particular que um colega recomendara. Meu dedo hesitou sobre o botão de ligar. Caroline começou essa mentira, mas eu ia descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Seattle acordou envolta em névoa, os prédios parecendo partes de um pesadelo. Estava sentado na frente de Serena Voice em seu escritório simples, num prédio de tijolos em Capitol Hill. A mesa desaparecia sob pilhas de papel, o cheiro de café enchia o ar, mas seu olhar penetrante permanecia calmo. Depois da minha ligação de madrugada, com voz de quem não dormira, ela concordou em nos encontrar imediatamente. Contei tudo, a morte encenada, o incêndio planejado, o dinheiro do seguro, e meu choque ao vê-la viva, vivendo uma vida que zombava da nossa dor. Serena se recostou na cadeira, batendo os dedos no bloco de notas. A história não abalou sua postura profissional. Sua expressão serena era algo que eu queria ter. Deslizei meu telefone para ela, mostrando a foto iluminada. Os registros bancários fizeram sua expressão se contrair enquanto os examinava, antes de concordar com o aceno decisivo. O caso era dela. Ao meio-dia, Serena já havia descoberto uma pista promissora. Rastreou o cartão de crédito de Caroline até um luxuoso arranha-céu no centro, uma torre de vidro que refletia o céu nublado. Segui atrás em minha caminhonete, o ronco constante do motor acompanhando meus pensamentos turbulentos. Estacionamos a um quarteirão de distância, e ela me entregou um binóculo. Através das lentes, observei Caroline, ou melhor, sua nova persona, emergir na varanda do 20 graus andar. Vestia seda elegante, cabelo impecavelmente arrumado, bebendo de sua xícara como se flutuasse acima da realidade. Serena documentava tudo com sua câmera, cada clique prometendo vindicação. Baixei os binóculos, com náuseas crescendo. Aquela não era mais minha Caroline. Ela se transformará em outra pessoa,
Alguém que descartara nossa vida compartilhada sem hesitação. Nas 48 horas seguintes, a investigação de Serena se intensificou, suas atualizações se tornando minha âncora. Ela descobriu a nova identidade, Evelyn Hart. Caroline se reinventara como consultora financeira em uma firma prestigiosa perto do Pike Place Market, com um histórico profissional impecável que apagava todas as conexões com Portland e a família que abandonara. As descobertas de Serena se expandiram. Presença em redes sociais sob o nome falso, fotos em eventos exclusivos e locais chiques, sempre com o mesmo homem do café. Ela o chamava de Vitor, um importante incorporador imobiliário, dono de uma cobertura em Belton conhecido por projetos ambiciosos. Examinei as imagens no computador de Serena, vendo Caroline pendurada em seu braço, com um sorriso despreocupado e genuíno. Cada foto reabria minhas feridas, mas suprimia a angústia. Isso transcendia a dor pessoal. Era sobre Emma e Lucas, sobre revelar a verdade que precisavam ouvir. O momento crucial chegou naquela noite. Serena seguiu Abigail até um restaurante à beira-mar, um local moderno com paredes de vidro com vista para o Puget Sound. Fiquei distante, escondido em um estacionamento mal iluminado, enquanto ela entrava com um gravador discreto. Quando saiu 1 hora depois, sua expressão irradiava triunfo discreto. Pelo alto-falante do telefone, ouvi o áudio capturado, a voz de Abigail cortando o ruído ambiente do restaurante, rindo com Vitor e se gabando de um bônus de 6 dígitos. Então veio o deslize crucial. Eu incinerei aquela existência anterior, ela comentou, casual como se falasse de descartar uma roupa velha. A resposta divertida de Vitor mostrava sua ignorância, mas minhas veias gelaram. Serena parou a gravação, nossos olhares se encontrando. Esta é nossa prova, declarou. A base para construir nosso caso. A inquietação me consumiu depois disso. Serena descobriu o próximo compromisso de Abigail, um evento beneficente no Fairmont Hotel na noite seguinte. Ela compareceria como Evelyn Hart, socializando com a elite de Seattle, acompanhada por Vitor. Entre embalagens de comida chinesa no escritório, Serena traçou sua estratégia em tons baixos e determinados. Eu a confrontaria diante de testemunhas, forçando-a a se desfazer. Ela se posicionaria pronta para gravar cada palavra. Aceitei o plano, minhas mãos finalmente firmes após dias tremendo. Abigail achará que enterrara minha existência naquelas chamas, mas eu emergira transformado. O gala seria seu palco, mas se tornaria o cenário de sua ruína. Deixei o escritório de Serena sob um céu sem estrelas, luzes da cidade cintilando como olhos vigilantes seguindo meus movimentos. Amanhã traria meu confronto com a mulher que traíra a todos, expondo a verdade a qualquer custo. O Fairmont Hotel brilhava contra o horizonte noturno de Seattle, seus lustres ornamentados banhando os convidados sofisticados em luz âmbar. Posicionei-me na periferia do salão, lutando com uma gravata desconfortavelmente apertada, palmas suando sob o traje que Serena insistira que eu usasse. Enquanto taças de champanhe tilintavam e risadas se misturavam às melodias do quarteto, minha atenção permanecia fixa em Abigail. Ela circulava pelo espaço como Evelyn Hart, seu vestido esmeralda comandando a tensão, segurando delicadamente o braço de Vitor, imponente ao seu lado em traje de gala impecável, mantendo um sorriso polido. Serena mantinha sua posição perto de uma coluna de mármore, gravador escondido na bolsa, sinalizando meu avanço com um aceno discreto. Meu coração acelerou, impulsionando-me para o confronto inevitável. O momento chegará para despedaçar sua fachada cuidadosamente construída. Naveguei entre os convidados, seus perfumes misturando-se no ar pesado, até alcançar sua mesa. As conversas ao redor se dissiparam quando aproximei-me, minha sombra pairando sobre seu prato. Evelyn ergueu os olhos, sua taça de vinho suspensa no ar, sua expressão revelando um lampejo de reconhecimento antes de ser substituída por um sorriso treinado. Vitor recostou-se na cadeira, sua testa franzindo-se em preocupação, mas falei antes que ele pudesse intervir, minha voz ecoando claramente pelo ambiente. Boa noite, Evelyn Hart. Ou talvez Abigail Caldwell seja mais familiar. O salão silenciou-se, cabeças virando-se enquanto a curiosidade se espalhava entre os convidados. A taça de Evelyn tremeu, vinho tinto ameaçando derramar, mas ela colocou sobre a mesa com controle e soltou uma risada forçada. Erguendo-se graciosamente, ajustou o vestido, sua voz carregando um tom defensivo. Este cavalheiro claramente está confuso. Não faço ideia do que ele está falando. Avancei, minha serenidade fortalecida pelas provas que carregava. Confuso? Após 18 anos de casamento, 2 filhos e um incêndio planejado que supostamente levou sua vida? Difícil acreditar.
Murmúrios preencheram o silêncio enquanto rostos chocados se voltavam para nós. Continuei, minhas palavras desmontando metodicamente sua persona cuidadosamente construída. Você nos abandonou, Abigail. Orquestrou aquele inferno, lucrou com o seguro de $1 milhão e criou essa nova identidade luxuosa enquanto Harper e Owen choravam sua morte. Victor endireitou-se, sua cadeira rangendo ao ser empurrada para trás, seu rosto escurecendo. A máscara composta de Evelyn rachou, seus dedos torcendo o guardanapo. Antes que pudesse responder, retirei as fotografias que Serena capturara, imagens dela na varanda, compartilhando momentos íntimos com Victor, vivendo extravagantemente. Espalhei-as sobre a mesa, provas de sua fraude. Gostaria de explicar essas fotos, Evelyn. A multidão apertou-se ao redor, sussurros intensificando-se. Victor agarrou uma foto, sua expressão endurecendo ao examiná-la. A voz de Evelyn elevou-se, tingida de desespero. Isso é ridículo. Chamem a segurança. Mas Victor ergueu a mão para silenciá-la, seu olhar firme, voz baixa e controlada. Isso é verdade, Evelyn. Ela vacilou, olhos buscando freneticamente uma saída antes de adotar um tom suplicante, estendendo a mão para seu braço. Victor, por favor, deixe-me explicar. Eu tinha dívidas, um passado do qual precisava escapar. Ele recuou, levantando-se abruptamente, derrubando a cadeira. Dívidas? Um passado? Você jurou que estava livre de tudo isso. Sua voz quebrou, carregada de traição. Assisti sua compostura desmoronar, a elegante Evelyn Hart dissolvendo-se em Abigail diante da assembleia atonita. Convidados sussurravam, smartphones emergindo para documentar sua queda. Suas mãos tremiam violentamente, sua pose cuidadosamente mantida evaporando-se. Ela girou para me encarar, olhos ardendo com fúria incontida. Você destruiu tudo, Mason. Mantive minha compostura, falando com calma medida. Não, Abigail. Você conseguiu isso quando incinerou nossa existência. Victor agarrou o paletó, seus traços contorcidos em repulsa. Passou por ela com um movimento brusco, murmurando inaudivelmente, e marchou em direção às portas. A voz de Abigail quebrou ao chamá-lo, desespero evidente, mas ele continuou sem hesitar. A multidão abriu caminho como um bando assustado, rostos congelados em choque enquanto ela colapsava na cadeira, isolada sob a iluminação crua dos cristais. Afasto-me, meu peito apertando-se não com vitória, mas com um vazio profundo. Do outro lado do salão, Serena captou meu olhar, seu discreto aceno confirmando a gravação bem-sucedida. A fachada cuidadosamente construída de Abigail finalmente desmoronara, revelando sua verdadeira natureza. Deixei o gala, os sons ambientes diminuindo atrás de mim enquanto o ar fresco da noite atingia meu rosto com intensidade sóbria. Ela interpretou seu papel magistralmente, mas a realidade finalmente a alcançara. Iniciei o processo de justiça para Harper e Owen, mas o peso das consequências era inescapável. O amanhã traria novos desafios, mas eu os enfrentaria armado com a verdade. Nas ruínas de sua destruição, a jornada de volta a Portland parecia interminável, as estradas se estendendo infinitamente sob um céu nublado. Seattle ficava para trás, a memória do desmoronamento de Abigail ainda vívida, mas as consequências iminentes pairando maiores. A gravação de Serena repousava em meu paletó, um pequeno dispositivo contendo a confissão que encerraria esse pesadelo. Cheguei a Portland ao amanhecer, a cidade despertando lentamente sob céus cinzentos, e dirigi-me direto ao escritório de meu advogado. Daniel Rey, magro e de rosto severo, ouviu atentamente enquanto a gravação tocava, a voz de Abigail confessando casualmente ter destruído nossa vida passada. Sua caneta movia-se constantemente pelo bloco de notas, seu gesto afirmativo confirmando minhas esperanças. Estas provas seriam devastadoras. Entreguei as fotografias, registros financeiros, tudo o que Serena descobrira. Ele assegurou-me que enviaria tudo às autoridades e ao meio-dia. As autoridades seguradoras já haviam sido notificadas. Serena ligou naquela tarde, sua voz tensa com urgência. Localizar Abigail num motel decadente perto da fronteira canadense, um estabelecimento decadente ao longo da I-5 em Blaine, Washington. Ela fugira após o evento, seu veículo carregado de malas, sua identidade cuidadosamente construída se desfazendo rapidamente. Serena alertara a polícia estadual, que a prendeu num posto de gasolina, com os pulsos algemados enquanto ela gritava sobre mal-entendidos. Visualizei a cena, sua fachada sofisticada desmoronando sob luzes cruas, e não senti uma réstia de pena. À noite, a notícia chegou a Portland.
Uma manchete breve iluminou minha tela. Mulher local detida em investigação de fraude de seguro. Desliguei a tela, meus dedos dormentes. Isso não era o fim, era apenas o começo. O tribunal materializou-se uma semana depois, uma câmara austera de madeira e metal, o ar pesado de expectativa. Abigail ocupava a posição de defesa, seu luxuoso traje esmeralda substituído por roupas prisionais, seu rosto pálido e marcado. Instalei-me na galeria, com Harper e Owen ao meu lado, seus dedos entrelaçados aos meus. Eu lhes contará tudo na noite seguinte ao evento, minha voz falhando ao revelar o engano da mãe. A expressão de Harper endurecera, seu silêncio mais eloquente que palavras, enquanto Owen chorava, seu corpinho tremendo contra o meu. Agora, observavam-na como estranhos testemunhando o desenrolar de seu destino. O promotor apresentou as provas. A gravação de Serena ecoou pela sala, os comentários casuais de Abigail selando seu destino. Ela orquestrara o incêndio metodicamente. Evidências revelaram que provocaram curto-circuito elétrico com traços de acelerante que os investigadores inicialmente ignoraram. Conseguirá a apólice 12 meses antes, aumentando a cobertura pouco antes do incêndio, apostando na minha ignorância. Abigail subiu ao banco das testemunhas, sua voz trêmula enquanto tecia uma narrativa de desespero, dívidas insustentáveis, credores implacáveis, instabilidade profissional. Alegou que a morte encenada fora uma rota de fuga, sem intenção de nos causar sofrimento. A fábula desmoronou contra extratos bancários revelando transferências para contas secretas, fortuna acumulada durante nosso luto. A decisão do juiz ecoou com finalidade: 10 anos de prisão, compensação financeira obrigatória. Seu olhar encontrou o meu quando os agentes a levaram. Tentou dizer algo, talvez buscando perdão, mas fixei meu olhar além dela, em Harper e Owen. Permaneceram firmes, exibindo uma resiliência interior que nunca antes testemunhara. A viagem para casa transcorreu em silêncio, apenas o ronco constante do motor preenchendo o espaço. Harper observava a paisagem pela janela, até quebrar o quietude com palavras contidas. Apesar de tudo, confessou, ela ainda queria acreditar na inocência da mãe. Owen mergulhado em seu caderno de desenhos, o lápis traçando uma ponte sobre um desfiladeiro profundo. Estacionei em nossa garagem, a casa ainda nosso santuário, graças à decisão da seguradora que me declarara vítima inocente, não cúmplice. Embora o esquema de Abigail tivesse ruído e sua liberdade desaparecido, a ferida que infligira permanecia crua. Naquela noite, abracei meus filhos com força, sabendo que a verdade seria nossa armadura coletiva daí em diante. Um ano deslizou em Portland, as estações fluindo com suave previsibilidade. Nossa casa gradualmente se libertava dos vestígios espectrais da traição de Abigail. Numa manhã fresca de outono, eu estava na varanda com uma xícara de café fumegante, observando Harper carregar seus pertences no carro rumo à Universidade Estadual de Oregon. Escolhera engenharia civil, seus olhos brilhando com uma determinação que não via desde antes do incêndio devastador. A bola de futebol de Owen arqueava pelo jardim, seu riso despreocupado misturando-se ao farfalhar das folhas, o som consertando algo partido dentro de mim. Meses antes, os investigadores da seguradora limparam meu nome, permitindo que mantivéssemos a indenização que liquidou nossas dívidas e garantiu o futuro educacional das crianças. Reconstruíramos meticulosamente não apenas nossa casa, mas toda nossa existência, peça por peça. Naquela tarde, o correio trouxe um item inesperado, um envelope simples da penitenciária feminina Coffee Creek. Dentro, a letra inclinada de Abigail preenchia uma página com linhas apertadas. Escrevera sobre remorso recém-descoberto, alegando que a solidão a forçara a encarar a devastação causada. Lamentava suas perdas, liberdade, recomeço e a família que um dia amara. De pé na cozinha, li suas palavras, o papel tremendo levemente em minhas mãos, mas meu coração permaneceu impassível. Harper, junto à pia, falou com firmeza. Não queria nada com aquela carta, agora ou talvez nunca. Owen espiou do corredor, seu caderno de desenhos. Guardou a carta na gaveta, deixando-a sem resposta. Suas palavras não podiam reconstruir o que ela destruíra. Owen encontrou cura num grupo de apoio escolar para filhos de presidiários. Certa tarde, chegou em casa segurando um folheto, seu rosto irradiando orgulho discreto ao contar como falará sobre resiliência na reunião. Seus desenhos evoluíram, as pontes deram lugar a lares sólidos e acolhedores, refletindo seu anseio por estabilidade. À noite, Harper ligou da universidade, voz distorcida pela linha, empolgada com sua nota máxima no projeto de ponte. Falou sobre transformar nossas dificuldades em determinação, uma promessa silenciosa de superação.
Ouvi atento, o coração inchado de orgulho, sabendo que eles carregaram o fardo das escolhas da mãe e encontraram seu caminho para a luz. Retomei meu trabalho na construção civil, moldando aço e concreto em estruturas duráveis. Enquanto minhas pontes uniam espaços físicos, as conexões mais importantes que reconstruí foram com Harper e Owen, nosso laço fortalecido pela adversidade. A sentença de 10 anos de Abigail permanecia à frente, consequência justa por seus atos. Sua carta da prisão jamais receberia resposta. Nós emergimos de sua sombra mais resilientes, nossa família redefinida pela honestidade. Através de tudo, aprendi uma lição que marcou minha alma. A verdade, por mais dolorosa, nos liberta das mentiras que nos aprisionam. Embora a confiança seja essencial, a fé cega pode nos deixar em pedaços. A vida testa nossos limites, nos quebra, e então nos ensina a levantar mais fortes dos escombros. A jornada de hoje chega ao fim. Esse desfecho te satisfez ou te pegou de surpresa? Conte para nós nos comentários. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!